Oi, gente, tudo bem? Ontem eu tava vendo umas coisas na internet e me incomodou um pouco, só que eu deixei passar e ficou tudo bem. E aí, hoje de manhã, um amigo meu me mandou uma mensagem, falou que ele teve um problema lá no grupo da família e calhou que a discussão que ele teve lá no grupo era exatamente sobre o mesmo assunto que eu tinha visto ontem, tinha me incomodado e que eu já tinha até deixado de lado. Enfim, ontem eu tava passando na rede social e aí eu vi umas pessoas, não foi uma nem duas, nem só três, eu vi várias pessoas fazendo o seguinte comentário. A gente tá passando por um momento tão difícil e as pessoas estão discutindo sobre política. Aí isso me deixou assim um pouco angustiada, porque primeiro que a gente precisava fazer. Só antes de eu começar esse assunto, só pra dizer que eu não quero estar certa, nem quero estar errada. Eu só queria refletir um pouco e queria compartilhar essa reflexão junto com vocês, pra gente pensar um pouco sobre o assunto. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tô podendo ficar na minha casa, meu emprego me permite, eu tenho um convênio médico, que num momento como esse não vai adiantar muita coisa, mas eu já tô aí um pouco à frente de algumas pessoas. Eu não. Então, assim, o fato de eu me reconhecer como uma pessoa privilegiada não anula que eu não me preocupe com as pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu. E quando eu vejo as pessoas se colocando dessa forma, parece que essas pessoas estão esquecendo que existe uma realidade muito além do que acontece na, muito além do que acontece aqui, ó, nessa bolha que a gente tá. A gente tem um hábito de pensar muito do que gira em torno do nosso umbigo, e as coisas não são assim. E não é uma briga sobre política. A gente precisa entender, agora vocês vão ficar falando de política. Eu não sei em que realidade essas pessoas vivem, mas tudo que a gente vive tem política. O carro que você vai trabalhar, a comida que você põe na sua mesa, a roupa que você tá pondo no teu corpo, o sabonete que você compra pra você tomar seu banho, tudo tem política, tudo. Para essas coisas chegarem na sua casa, a gente pagou imposto, isso aqui tem imposto. Então, é impossível você dissociar um assunto do outro, principalmente um assunto dessa gravidade. Um assunto que você talvez não precise de um posicionamento do presidente, mas existem outros milhões de pessoas que precisam, por exemplo, saber uma situação do SUS. São pessoas que não sabem. Se a gente tiver hoje, por exemplo, 30 mil pessoas que precisam de leitos de UTI, tem esses 30 mil? Quem é que precisa pensar nisso? Não é porque não é a sua realidade que você anula isso e acabou. Não é porque você não gosta de falar sobre política que ela deixou de existir. Então é muito triste ao mesmo tempo. É um momento que a gente precisa se unir, é um momento que a gente precisa ter empatia, é um momento que a gente precisa ser solidário. Sim, é um momento disso, mas é um momento também que a gente precisa cobrar quem a gente tem que cobrar, porque tem muita gente dependendo disso. Tem a pessoa que mora na favela, tem um cara que vai, quem é que vai ter quem vai ser muito triste e devastador os efeitos desse corona. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente tem que seguir, sabe? Se você não gosta de falar sobre política, se você não gosta de falar sobre esse assunto, ok. Mas não deslegitimize quem está falando sobre isso e quem está se preocupando com isso. Porque existem milhões de pessoas que dependem do SUS, que depende de um posicionamento do Ministério da Saúde, depende de um posicionamento do presidente, mas de forma muito responsável. Ontem o cara que vocês chamam de presidente foi no Twitter e postou um nome de um remédio que o Hospital Albert Einstein disse que é a cura. Como assim? Ele não conversou com uma pessoa ligada à ciência, o Albert Einstein nem se manifestou com relação a isso.
É tudo sem fundamento, é tudo sem responsabilidade. Ele pega os filhos, vão pro fundo do quintal e faz um vídeo e posta na internet. Ele não é um cidadão comum, ele é um presidente da República. Ele tem que ter responsabilidade com a informação que ele passa. Ele deu um nome de um medicamento, tem milhões de pessoas que dependem desse medicamento. E aí, de repente, vai um monte de gente responsável comprar e quem precisa de verdade não tem. Então, é tipo assim, é a gente pensar um pouco no que a gente tá falando, sabe? Ai, é um momento vocês não tem que ficar discutindo política. Não, tem que falar sobre isso. Alguém precisa falar sobre isso. Se você não gosta, alguém precisa falar. E desculpa, a gente, se você tá numa posição de privilégio hoje, eu não posso fazer nada. Tem gente que não tá na mesma realidade com a gente. A gente precisa enxergar muito além da nossa bolha. E essa foi a opinião que ninguém pediu e eu dei. E aí a gente pode fazer essa reflexão. Não tô querendo estar certa, não tô querendo estar errada, eu só queria que a gente realmente refletisse junto, sabe? Isso aí. E é isso. Um beijo, bom domingo pra todo mundo.